E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar continuidade aí nossas atividades online, né? Na semana passada a gente tinha falado sobre estrutura de decisão, certo? Esta semana nós vamos falar sobre estrutura de decisão encadeada, certo? O que é isso? É casos em que é necessário estabelecer algumas verificações lógicas de decisões definidas sucessivamente, tá? A partir do momento que uma determinada ação é executada, ela pode também levar a outras condições, né? De forma que isso não tenha limites, tá? Dessa maneira, existe a possibilidade de usar uma condição dentro de outra condição. Isso leva à nossa estrutura de decisão encadeada, ou em alguns lugares aí vocês vão pesquisar, vai dizer que é estrutura de decisão aninhada, tá certo? Antes da gente entender melhor aí o que são essas estruturas de decisões, nós vamos falar dos operadores lógicos, tá? Que eles nos auxiliam nessas comparações sucessivas, tá certo? Então, no nosso operador lógico aí, a gente vai ter aí o primeiro, que é o e, tá? Onde eu comparo uma condição e outra condição. A gente pode dizer que ele tem a função aí de conjunção, tá? Você já deve ter ouvido falar disso em teoria dos conjuntos, né? O outro operador lógico que a gente tem é o ou, que seria uma disjunção. Então, um ele está juntando, o outro ele está separando, né? No e, o que ele falou? O que eu disse para vocês no e? Se uma condição é verdadeira e outra condição é verdadeira, né? No ou, se uma condição é verdadeira ou outra condição é verdadeira, certo? Então, no e eu só vou para o verdadeiro quando as duas condições forem verdadeiras. No ou, se a primeira é verdadeira ou a segunda é verdadeira, eu vou para a condição verdadeira, certo? E ainda tenho o não, tá? O não ele nega uma condição. Então você pergunta se o funcionário da empresa é não maior de idade. Em vez de eu perguntar se ele é menor de idade, eu pergunto se ele é não maior de idade, certo? Mas não se preocupem aqui com o não, tá? Esse não nós não vamos trabalhar com ele por enquanto, certo? Então nas nossas atividades aí nós vamos nos focar no e no ou, tá ok? Então vamos ver um exemplo prático aqui, ó, do e primeiro. Digamos que tem uma escola aí onde o aluno para ser aprovado ele tem que ter uma nota aí maior ou igual a 8, né? E ele tem que ter a mensalidade paga também, certo? Não importa só ter a nota, ele tem que pagar. Isso é comum, toda escola paga, né? Você tem que ter a nota e tem que ter pago a mensalidade, senão você não prossegue no curso. Então, como que o programa vai fazer isso? Ele verifica, né, se mensalidade paga, tá? E a média maior ou igual a 8. Certo? Então, se essa primeira condição é verdadeira e essa segunda condição é verdadeira, ele vem aqui para o bloco verdadeiro. Senão, se o esta daqui for falsa, ou esta daqui for falsa, ele vem aqui para o bloco falso. Se eu não quiser usar aqui o operador lógico e, eu posso fazer o quê? De uma forma encadeada. Por isso que a gente fala aí de estrutura de decisão encadeada, tá? Então ele vem aqui e pergunta se a mensalidade está paga, né? Então, e aí eu tenho que tudo isso aqui, esses dois comandos é a minha condição verdadeira.
então eu verifico se a média é maior ou igual a 8, e aí eu venho para a condição verdadeira deste C aqui. Então aqui é a condição verdadeira do C, e aqui é a condição falsa desse C aqui, Este aqui não tem uma condição falsa, vocês viram que é assim. Se a mensalidade não estiver paga e ele não for aprovado, tá? Simplesmente ele vai dar como reprovado. Certo, gente? Então, continuando aí. Aí o outro operador lógico que eu tinha dito para vocês, o OU, né? Então, aqui eu já tenho uma outra regra, né? Na primeira escola lá, na escola anterior, se ele tivesse a mensalidade paga e a nota, ele seria aprovado. Aqui não. Aqui qualquer um dos dois serve. Ou ele paga ou ele tira a nota e ele vai ser aprovado, né? Então, e tem escolas que é assim, né? Pagou, passou. Não precisa necessariamente ter uma nota boa para ser aprovado, tá? E como que funciona isso? Usando o operador OU. Então, aqui, pagou a mensalidade? Pagou. A média é maior que 8? Falso, não é maior que 8. Tá? Mas, de qualquer forma, um sendo verdadeiro, ele vai vir aqui para a condição verdadeira. Eu posso inverter isso também, né? Pagou a mensalidade? Não, não pagou a mensalidade. A média é maior que 8? Sim, a média é maior que 8. Então, ele vai ser aprovado também. Perceberam? Ele só vai ser reprovado que se ele não pagar e se ele não tirar nota. Aí que ele vem para a condição falsa. Certo, pessoal? Então vamos ver aqui. Continuando, né? Se a minha mensalidade está paga, então eu escrevo que o aluno foi aprovado. Se não, e aí eu tenho todo esse bloco aqui, que é o bloco da minha condição falsa. Certo? Se a minha mensalidade não estiver paga, ele vem para cá. E aí ele verifica aqui se a média é maior ou igual a 8. Se for verdadeiro, eu tenho aqui o meu bloco verdadeiro. Se for falso, eu tenho aqui o meu bloco falso. Certo, pessoal? Então a gente tem várias formas de trabalhar essas estruturas, né? De acordo com a regra que foi passada aí para desenvolver o programa. Então, na primeira regra, que eu usei o eu, que a gente tinha, qual era a regra? Mensalidade paga e nota maior que 8. Nessa segunda regra que a gente está falando do ou, o que a gente usa? Qual é a regra? Mensalidade paga ou nota maior que 8. Ok, pessoal? Para a gente trabalhar melhor com o operador lógico E, a gente tem o E, com os operadores lógicos, o E, o OU e o não, a gente tem aí uma tabelinha que a gente chama de tabela verdade, tá? Essa tabela é o conjunto de todas as possibilidades que a gente tem nas comparações, certo? Então eu tenho aqui na minha tabelinha verdade do operador E. Então, se a minha primeira condição for falsa, trabalhando ainda com o exemplo lá da mensalidade e pagamento, pagamento da mensalidade e nota, né? Então, se a minha mensalidade não está paga, falso, a minha nota não é maior ou igual a 8, é falso, então ele vai ser reprovado, certo? Se a minha mensalidade não está paga, mas a minha nota é maior ou igual a 8,
ele também vai ser reprovado. Se a minha mensalidade estiver paga, mas a minha nota não for maior ou igual a 8, ele também será reprovado. E ele só vai ser aprovado quando a minha mensalidade estiver paga e a minha nota for maior ou igual a 8. Aí sim ele estará aprovado. Ok, pessoal? E o OU? Então, o OU vai trabalhar da seguinte forma. A minha mensalidade não está paga, a minha nota não é maior ou igual a 8. Então, ele pergunta, a mensalidade está paga? Não. Ou a nota é maior ou igual a 8? Não. Então, ele vai ser reprovado, né? Agora, no caso da minha nota, a minha mensalidade não está paga, mas a minha nota é maior ou igual a 8. Como é ou esse, ele vem para o verdadeiro. Agora, a minha mensalidade está devidamente paga, mas a minha nota não é maior ou igual a 8. Como é esse ou esse, ele também vai ser aprovado. E a minha mensalidade está paga e a minha nota também é. Então, como é esse ou esse, os dois são verdadeiros, ele vai para a opção verdadeira. Então, note que no E, ele só vai para o verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. No OU, ele vai para o verdadeiro quando ou um ou outro for verdadeiro. Então, se esse for verdadeiro, ele vai. Se esse for verdadeiro, ele vai. Se esse ou esse forem verdadeiros, ele vai. E aí ele só vai para o falso quando os dois forem falsos. No E, acontece ao contrário. Quando qualquer um deles ou os dois são falsos, ele vai para o falso. Ele só vai para o verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Certo, gente? Então, quando os dois forem falsos, ele vai para o falso no OU. E quando os dois forem verdadeiros, ele vai para o verdadeiro no E. E o não? O não, ele faz o quê? Ele nega a condição, tá? Então, ele tem aqui, se a minha condição A for verdadeira, for falsa, ele vai fazer o quê? Ele vai virar verdadeiro. Se a minha condição A for verdadeira, ele vai virar falso. Mas como eu disse para vocês, não se estressem com isso por enquanto, tá? Nós não vamos trabalhar com isso por enquanto, só quando a gente estiver já efetivamente programando numa linguagem de programação, tá ok? Então, por enquanto, nós vamos trabalhar o quê? O E e o OU, tá ok? Então, vamos ver aqui. A decisão encadeada, se, então, se. Então, eu estou testando aqui, se a minha condição 1 é verdadeira, então eu testo a condição 2. Só testo a condição 2 quando a 1 é verdadeira. Se a 2 for verdadeira, então eu testo a condição 3. Eu só testo a condição 3 quando a 2 for verdadeira. Se a 3 for verdadeira, eu testo a condição 4. Eu só testo a condição 4 se a 3 for verdadeira. Se a condição 4 for verdadeira, eu executo os comandos. Se qualquer uma delas forem falsas, eu vou finalizar. Então, se a primeira for falsa, eu já finalizo. Se a segunda for falsa, eu finalizo. Se a terceira for falsa, eu finalizo. E se a quarta for falsa, eu finalizo. Só vou executar aqui o comando 1 se todas as condições forem verdadeiras. Ok? Vamos ver aí uma outra situação. Agora é a mesma estrutura que a gente viu, acabou de ver, só que eu estou usando o operador lógico E. Então é o mesmo lá, ó. C, então C, só que agora eu tenho o operador lógico E. Notem que ficou menor, né? Já estou usando aí menos linhas, tá?
Então, se a minha condição 1 for verdadeira e a condição 2 for verdadeira, então eu testo aqui a minha próxima condição e a minha próxima condição, tá? Se a 1 for verdadeira, a 2 for verdadeira, a 3 for verdadeira, a 4 for verdadeira, então eu executo o meu comando. Se qualquer uma delas forem falsa, pode ser essa falsa, essa pode ser falsa, essa pode ser falsa e essa, não importa. Qualquer uma delas forem falsas, se essa for falsa e essa aqui for verdadeira, essa for verdadeira e essa for verdadeira, esse comando não vai ser executado, tá? Do mesmo modo, se essa for falsa, se essa for falsa, essa for verdadeira, essa verdadeira, essa verdadeira, também não vai executar. Se eu colocar o falso aqui, também não vai executar. Essa é verdadeira e essa verdadeira. Então, essa é falsa, também não vai executar. E do mesmo modo, se eu colocar o verdadeiro aqui, no E, eu tenho que ter o quê? Tudo tem que ser verdadeiro, de acordo com o que estava na nossa tabelinha lá, na tabela verdade. Tá certo, pessoal? Vamos trabalhar essa mesma condição, né? Essa mesma estrutura, só que sem o operador lógico, tá? Então eu tenho aqui, se a condição 1 for verdadeira, eu executo aqui. Senão, o que eu tenho? Todo esse bloco aqui vai ser a minha condição falsa, tá? Lá no exemplo anterior, eu tinha o quê? Não estava assim encadeado dessa forma. Agora aqui eu tenho o quê? Se essa condição for verdadeira, ele vem para cá. Senão, eu tenho o quê? Todo esse bloco de comandos é a condição falsa. Aí, se ela for falsa, eu só vou testar essa condição 2 aqui, se a minha condição 1 for falsa. Se a condição 2 for verdadeira, eu executo o comando. Agora, caso essa minha condição 2 seja falsa, eu vou ter todo esse bloco de comandos aqui. Do mesmo modo aqui, se a condição 3 for verdadeira, ele vem para cá. Se não, ele vem para cá. Tá certo, pessoal? Então eu tenho aqui a condição, se ela for falsa, eu tenho o quê? Todo um bloco subordinado aqui a essa condição falsa, tá? E aqui eu tenho tudo misturado, né? Tanto com a condição falsa ou sem a condição falsa. Então, tá aqui. Se essa condição for verdadeira, eu tenho esse teste aqui. Se não, eu tenho toda essa condição aqui como falsa. Aqui eu poderia ter trabalhado com o operador lógico E, né? Se essa condição falsa e se essa condição verdadeira e essa condição verdadeira, certo? Ele executaria esse comando? Poderia, né? Por que eu estou mostrando isso para vocês, dessas formas, as várias maneiras, pessoal? Porque você que vai trabalhar a sua lógica, o que você imagina que é melhor para seguir esses caminhos dentro do seu código, tá? Qual a estrutura que você define, tá certo? Então aqui, se essa condição aqui, essa minha primeira condição, se ela for falsa, eu venho para esse bloco aqui. E aí eu testo a condição 3, né? Note que se a condição 1 for falsa, eu nem verifico a condição 2.
já parto direto para a condição 3. Tá? Na condição 3, o que eu tenho aqui? Se ela for verdadeira, eu executo aqui, mas se ela for falsa, eu executo este bloco. Aí, de novo, eu tenho aqui um encadeamentozinho. Se a condição for verdadeira, eu venho para cá. Se ela for falsa, eu venho para cá. Perceba que esse senão, ó, esse senão ele é deste C aqui. Este C aqui não tem senão. Tá certo? Aqui em cima está ao contrário. Ó. O senão é do primeiro C. O segundo C não tem senão. Aqui, o primeiro C não tem senão e o segundo T tem o senão. Tá? Então, são várias maneiras que a gente tem de trabalhar aí essas estruturas, ok? Agora, aqui é uma parte mais estética, pessoal. Tá? A gente tem aí o código com indentação e o código sem indentação. O que é indentação? Desde que eu comecei a trabalhar com vocês as estruturas de decisão, não sei se vocês perceberam que a gente tem esses espacinhos aqui, ó. Como se fosse uma tabulaçãozinha, certo? Então, o que eu sei? Visualizando aqui, eu já sei que esse senão, ele vem daqui, ó. E já sei que esse fim C é desse senão aqui, tá? Eu sei que esse está subordinado a esse. Eu sei que esse senão também é daqui. E esse fim C é daqui, ó. Então, por quê? Porque eu faço essa edentação. Se eu não trabalhar com essa edentação, o que vai acontecer? Eu vou ter este código aqui, ó. Notem que visualmente é mais complicado de eu trabalhar isso, né? Imagina aqui que eu tenho que fazer uma alteração aqui, ó. Nessa condição 3 aqui. Vamos imaginar que a gente tem aí um convênio médico, sei lá, e aí mudou. Agora, conveniados a partir de 30 anos de idade vão ter que pagar uma taxa diferente, um valor diferente do convênio. Então, aqui que está o meu teste, onde eu verifico a idade do conveniado para poder continuar lá com o meu programa, né? Olhando aqui, ó, eu já sei aonde que eu vou alterar, né? Agora aqui, na hora que eu mexo aqui, aonde que esse C termina, certo? Olhando aqui, eu sei que esse C, ó, ele termina aqui. Mas e aqui, aonde esse C termina? Como é que eu vou conseguir ver isso, né? Vou ter que vir aqui e correr, né, o código. Esse vem aqui, esse vem aqui, esse vem aqui. Ah, descobri que aquele C termina aqui, para eu poder fazer a minha alteração sem mexer no resto da estrutura. Que como é uma estrutura encadeada, qualquer alteração que eu faça é como um jogo, um castelinho de baralhos, né? Qualquer um que eu vou mexer vai interferir nos outros, né? Então aqui, ó, eu tenho uma visualização melhor do meu código do que no código sem indentação. Então, pessoal, a gente não tinha conversado sobre isso ainda, né? Ainda não estava cobrando isso de vocês, mas a partir de agora vocês têm que fazer o código com indentação, tá? É importantíssimo que vocês façam assim, com indentação, certo? Mas mais para frente, né, e eu acho que vai ser breve, a gente já vai começar a trabalhar com linguagem de programação, então vocês já têm que se habituar com isso, tá certo? Talvez vocês olhando assim um código com, sei lá quantas linhas deve ter aqui, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então é um código com 17 linhas, né? 5 condições. Fala, professor, mas dá para visualizar. Sim, mas e se o nosso código tivesse 1.500 linhas, 2.000 linhas? E os códigos
que estão no mercado, os códigos das empresas são códigos grandes, assim, né? Só os nossos exercícios que são códigos pequenos, né? Então concorda que você consegue com ele edentado, 1.500 linhas edentadas direitinho, fica bem melhor para trabalhar do que sem indentação? E isso as empresas cobram, tá? Quem for aí depois sair terminar o curso e for tentar ir procurar um emprego, trabalhar na área, né? Vai ver que nos testes eles cobram isso. Você tem que ter o seu código todo organizadinho, todo legível, tá? Por uma questão de manutenção, até porque não necessariamente quem fez o código é a mesma pessoa que vai dar manutenção nele. Na grande maioria das empresas, uma pessoa desenvolve e outras pessoas vão fazer a manutenção. Às vezes a gente tem uma equipe de desenvolvedores e uma equipe só de suporte, que é o pessoal que entra no código para fazer as alterações que tem que ser feitas, né? E aquela pessoa que fez o código já está desenvolvendo, já está em outro projeto, tá certo? Então não se esqueçam da indentação, ok? Então continuando aí com a decisão aí encadeada, né? E aí a gente tem um encadeamento aqui já com o operador E de novo. Tá? Então, estou mostrando isso, pessoal, para vocês verem aí as várias possibilidades que a gente tem de várias combinações, né? Então, aqui eu usei o operador E, aqui eu não usei o operador E. Tá? Poderia ter usado? Poderia. Poderia ter invertido, ter colocado o E aqui e não ter colocado ele aqui? Poderia. Poderia ter posto o E nos dois? Poderia. Certo? É o que a gente já falou lá no começo do curso, né? Poderia fazer de várias maneiras, né? Temos várias possibilidades, porque cada um tem a sua lógica, cada um desenvolve da maneira que for, que achar melhor. Tá certo? Então aqui o que a gente tem? Se essa condição é verdadeira e essa é verdadeira, eu executo esse comando. Se não, eu tenho aqui todo esse bloco de comandos, que é a minha condição falsa. Se essa condição é verdadeira e essa é verdadeira, eu executo aqui esse comando. Se não, eu tenho aqui todo esse bloco, que são os comandos falsos. Tá certo? Aqui, se essa é verdadeira e essa é verdadeira, eu executo o comando. Se não, aqui eu tenho o bloco falso, senão aqui eu tenho o comando no meu bloco verdadeiro, falso. Perdão, gente. Aqui o bloco verdadeiro e aqui o bloco falso. Ok? Aí a gente tem uma outra estrutura aí que vocês podem usar também, que é a estrutura encadeada, a decisão de múltipla escolha. Tá? Na múltipla escolha, o que eu tenho? Eu poderia ter aqui um C, valor 1, então verifica valor 2, C verifica valor 3, C não, falso. Mas eu tenho um caso aqui que eu posso, isso facilita, em vez de eu usar esse monte de C e C não encadeado, eu uso aqui o escolha, né? Escolha caso. Então eu tenho aqui escolha variável. Caso o valor seja 1, executo o comando aqui. Caso seja 2, executo o comando. Caso seja 3, executo o comando. Se não, executo o comando aqui. Tá? Vamos ver na prática isso, pessoal. Na prática fica mais fácil de vocês entenderem. Então temos aqui o início, a definição da variável. Aqui eu tenho um menu de opções. Concordam comigo que isso é um menuzinho? Então, sempre que você tiver um menu de opções, você vai usar o escolha. Ok? Não se esqueça, sempre que eu tiver um menu de opções, eu uso escolha. Tá? Então, aqui, quais são as opções que eu estou dando para o usuário, né? Digite 1, se o mês for janeiro.
digite 2 se for fevereiro e digite 3 se for março, tá? Leia o mês, né? E aí escolha mês. Então ele verifica aqui, ó, caso a minha variável seja 1, escrevo que o mês é janeiro. Caso ela seja 2, escrevo que o mês é fevereiro. Caso seja 3, escrevo que o mês é março. E nesse código ele também faz uma checagem se o usuário digitou alguma coisa errada. E se ao invés de 1, 2 ou 3, ele digitou ali o 4, por exemplo, né? Se não for nenhum desses, eu digo que o mês é inválido, tá? Aqui eu tenho a indentação da minha estrutura do escolha, tá? O fim do escolha e o fim do meu algoritmo, que está ligado aqui em cima. Certo, pessoal? Então, via de regra, sempre que eu tiver no meu enunciado um menu de opções, certo? Sempre que eu trabalhar com menu de opções, eu vou usar aqui o escolha, caso fim escolha. Ok, turma? Então vamos testar aí essas estruturas todas, né? Digamos que nós temos aqui um programa que recebe 3 valores, A, B e C. E a gente quer apresentar esses valores em ordem crescente, do menor para o maior. Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu vou ter que fazer a comparação deles sucessivamente. Como assim sucessivamente? Então eu vou pegar aqui e vou comparar o valor B com o valor A e com o valor C, o valor C com o valor A e com o valor B, e vou também ter a comparação aqui do valor A com o valor B e com o valor C, certo? Então comparo sempre um com os outros dois, né? Vamos ver isso na prática. Está aqui o código pronto desse enunciado aí. Então, eu tenho 3 números, defini aqui as minhas variáveis inteiras, digito o primeiro valor, letra A, digito o segundo valor, letra B, digito o terceiro valor, letra C. Aí eu pergunto, A é menor que B e A é menor que C? Se A é menor que B e é menor que C, só interrompendo um pouquinho, gente, desculpem aí que o meu vizinho está fazendo uma reforminha lá na casa dele. Por isso que está esse barulho aí no nosso estúdio de gravação aqui, tá bom? Então, voltando. Se A é menor que B e A é menor que C, sinal que ele é menor de todos, certo? Então, eu já sei que ele é o menor, tá? Então, eu pergunto se o B é menor que C. Aqui na primeira opção, eu já sei que o A é menor que todos, né? Aí eu pergunto se o B é menor que C. Se o B também for menor que C, eu vou ter o quê? A, o B e o C. Agora, o A sendo menor que B, mas o B não sendo menor que C, então, obviamente, o C é maior. Então, o A continua sendo menor, o C vem em segundo e o B vem por último. Certo? Aí eu tenho aqui, ó, essa é o bloco verdadeiro aqui da minha condição. Agora aqui, qual é o meu bloco falso aqui, ó? É todo esse aqui, certo? Aqui, ó, é todo o meu bloco verdadeiro dessa condição aqui. E aqui é todo o meu bloco falso.
E aqui eu tenho aqui o C, o C não. E aqui também tem o C, o C não. Então, digamos que o A não seja menor que B, certo? Ou talvez o A seja menor que B, mas ele não seja menor que C. Porque como eu estou trabalhando com o E aqui, ó, qualquer uma das duas opções sendo falsa, né? Ou essa, ele vai cair aonde? Nesse bloco aqui, ó. Certo? Então, caindo nesse bloco aqui, eu já sei que o A não é menor deles. Certo? Se eu sei que o A não é o menor deles, eu vou testar o B, para saber se o B é o menor deles. Se o B for menor que eles, ó, o que eu vou ter aqui? Se B for menor que A e B for menor que C, o B vai ser o menor de todos. Aí eu vou repetir a mesma lógica que eu usei lá em cima, só que agora falando com o B. Tá? Se o B é menor de todos, aí eu só tenho que saber qual é o segundo menor. Se o A for menor que C, então, bom, o B eu já sei que é menor de todos. Se o A for menor que C, o segundo vai ser o A e o terceiro vai ser o C. Se ele não for, ó, C não, aí vai ser C e A. Tá? Agora, caso o B não seja menor que todos eles, então, se eu já testei aqui com o A, já testei com o B, né? Caso não seja, eu já sei que é o C. Porque eu já sei, ó, não é o A, não é o B, eu venho aqui na condição falsa. Na condição falsa eu já sei que é o C, tanto é que eu já coloco aqui, ó, o C. E só falta eu testar o A e o B. Aí testo o A e o B. Se o A for menor que B, eu venho para cá. Se não for, vai ser aqui. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que isso é meio complicado, é meio difícil para vocês. Então, revejam esse vídeo, tá? Façam esse passo a passo, façam anotações, coloquem isso coloquem isso no papel, gente. Então, assim, estudar programação não é só ficar na frente do computador. Você tem que ter um papelzinho de rascunho para criar lá suas estruturas, para fazer todo o rascunho do que você quer fazer, do que você quer que aconteça. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Milhões, né? Milhões de dúvidas, eu imagino. Certo? Mas assim, não se desesperem, não se preocupem, gente, nós estamos à disposição de vocês, tá? Mandem mensagem para mim, a gente está aí lá no chat, tá? Tô online aí quase que todos os dias, todas as horas, então a qualquer momento vocês podem mandar as dúvidas para mim, tá? Eu já deixei postado lá o exercício no canal lá do Terceira Quinzena, certo? Só vocês pegarem lá. E mãos à obra, pessoal. Mãos à obra, boa semana para vocês e a gente vai se falando, tá bom? Um abraço a todos. Tchau.